sempre que houver uma decisão a ser tomada e um julgamento a ser feito, vai existir erros. Por quê? Porque nós não vamos simplesmente olhar para a situação e tomar uma decisão racional diante daquela situação. Quando eu te pergunto, tu está alcançando a meta? Tu busca, como é que eu estou agora? Porque tu está buscando uma referência da tua situação atual para dar a resposta. A heurística nada mais é do que um atalho mental, é uma simplificação da realidade para que a gente consiga dar respostas rápidas. Essas respostas rápidas, por vezes, vão nos levar para uma boa decisão e, por vezes, para uma má decisão. Então, por isso que eu disse que o IVS ele está muito atrelado com esse processo evolutivo de aprendizado. Tem uma frase que eu já falei aqui várias vezes, que diz que nós somos livres na medida em que nós sabemos aquilo que nos controla. Você está prestes a cometer um erro. Eu estou prestes a cometer um erro. Todos nós estamos prestes a cometer erros. Qualquer decisão que nós vamos ter, ela tem uma probabilidade de incorrer em erro. Não existe vida, não existe decisões que não estejam suscetíveis a erro. Nós, seres humanos, como já dizia Simon lá em 1957, né? Temos uma racionalidade limitada que nos impede que a gente faça escolhas sempre perfeitas. Portanto, sempre haverá aspectos que podem desviar a nossa decisão da melhor, da mais correta, da mais assertiva, da mais racional. E isso é uma das principais objetivos das finanças comportamentais, economia comportamental, entender como que nós funcionamos, como que você toma as suas decisões e que erros tu comete ao tomar essa decisão. Então, esse é o principal objetivo das finanças comportamentais e é por isso que me fascina tanto, porque ela tenta olhar realmente pro dia a dia, ela tenta olhar realmente para a decisão efetiva de cada indivíduo e não simplesmente trazer um modelo que seria aquele modelo perfeito de finanças tradicionais que tu olha e diz assim, nossa, ótimo isso aí, mas na vida real não funciona. Não, finanças comportamentais e economia comportamental quer realmente entender como que tu funciona na vida real. Que realidade, que decisões tu vai tomar e que erros tu vai cometer. Então, um dos principais objetivos deles é realmente buscar desenhar e compreender quais são esses erros que nós tomamos. Quer ver um exemplo muito simples? Digamos que tu esteja diante de uma decisão de pedir demissão para que tu comece a fazer e a empreender, tá? Ok, existe uma situação, existe uma decisão a ser tomada. A partir dessa decisão a ser tomada, existe um julgamento a ser feito. Que julgamento a ser feito? Tu vai olhar para o futuro e vai tentar prever o que vai acontecer. A gente chama isso de julgamento preditivo. Portanto, eu vou olhar para o futuro, eu vou tentar projetar, ser o mais racional possível nessa projeção, o que já é muito difícil, e avaliar se aquilo ali realmente tem uma probabilidade de me trazer um resultado melhor do que, por exemplo, me manter num CLT, né? Fazendo essa comparação entre se manter no CLT ou pedir demissão e começar a empreender. Dentro desse processo de tomada de decisão e dentro desse julgamento preditivo, ou seja, desse julgamento de o que vai acontecer ali na frente, você vai cometer alguns erros. Por quê? Porque essa tua avaliação deveria ser racional, tu deveria pontuar de forma racional, olhar todas as alternativas, ponderar essas alternativas e tomar a decisão mais coerente com a realidade. Só que isso não acontece, porque há algumas simplificações que acontecem. Que simplificação? Primeiro, tu vai te perguntar assim: devo pedir demissão ou não para empreender? Isso seria a pergunta base, né? E aí, atrelado a essa pergunta, existiria qual é a previsão futura para esse empreendimento? Só que, na realidade, o que tu te questiona é como que eu me sinto diante dessa circunstância? Eu tô otimista, eu tô pessimista, eu acredito, eu não acredito. Então, existe aí o que a gente chama de uma heurística afetiva. Tu não tá avaliando efetivamente a circunstância, mas tu está vendo como que tu te sente diante daquela circunstância. E ao avaliar como tu te sente, tu incorre alguns vieses. Então, quais são os vieses? Tu pode ali ter um excesso de confiança, que é achar e ter uma perspectiva muito
positiva do cenário que vai para frente. E aí tu tomar uma decisão muito pautada nisso. O que eu quero dizer com isso e com essa introdução? Que sempre que houver uma decisão a ser tomada e um julgamento a ser feito, vai existir erros. Por quê? Porque nós não vamos simplesmente olhar para a situação e tomar uma decisão racional diante daquela situação. Nós sempre vamos distorcer na hora de fazer essa avaliação. E essa distorção vai levar a erros. E esses erros é o que as finanças comportamentais tentam entender. E são esses erros que nós vamos tentar entender no episódio de hoje. Qual é o objetivo do episódio de hoje? É que você saia daqui, e eu já adianto que não é um episódio simples, mas também não é um episódio complexo. Meu Deus, Jéssica, como assim? Não é simples, mas também não é complexo. É que eu vou me aprofundar nos conceitos bases de finanças comportamentais que eu acredito que eu ainda não tenha explicado com detalhes em nenhum outro episódio. Então eu vou tentar trazer a base desses erros, que são as heurísticas, os vieses e o ruído. Para isso eu vou fazer um mapa geral, tentar ir criando contigo esse mapa geral que a gente vai construindo na nossa cabeça, que envolve, na verdade, 2 grandes livros do Daniel Kahneman, que é O Rápido e Devagar, que eu já fiz podcast aqui falando sobre ele, e agora eu vou introduzir também os conceitos de ruído, que é o 2º livro do Daniel Kahneman e que é interessantíssimo, assim, e nós vamos discutir ele hoje. E aí, com isso, a gente consegue ter uma compreensão geral dos erros que a gente comete. Esse é o objetivo, assim, que a gente entenda, tá? Então, sempre existe uma decisão a ser tomada diante de uma situação, ok. Com isso, existe um julgamento a ser feito, né? Ou eu vou fazer uma avaliação da situação, ou eu vou prever alguma coisa. Então, existe um julgamento ali a ser feito. E a partir desse julgamento existem erros. Que erros são esses? E aí é esses erros que nós vamos nos esforçar para entender hoje. Eu vou trazer aqui esses erros e sintetizá-los para que você entenda. Então é um episódio denso, mas é um episódio simples no sentido de que eu vou, obviamente, tentando trazer coisas bem realistas, como esse exemplo de pedir demissão ou não, para que a gente consiga compreender os conceitos. E vou também fazer as minhas devidas análises do livro Ruído, né, que é o livro que eu ainda não comentei aqui, para que a gente consiga ter um olhar crítico para tudo isso e também ter as nossas opiniões formadas. Eu vou dar a minha e aí tu pode também ler e dar as tuas opiniões, enfim. Mas é esse o objetivo do nosso episódio de hoje. Entender quais são os erros que nós cometemos diante das circunstâncias da vida, diante das decisões que nós temos que cometer. Qual a importância disso? Que quando eu consigo entender onde existem os erros, eu começo a ter possibilidade de construir ferramentas para me proteger. Tem uma frase que eu já falei aqui várias vezes, que diz que nós somos livres na medida em que nós sabemos aquilo que nos controla. Se nós começarmos a mapear todos os erros que nós tendemos a cometer e o que acontece diante desses erros, quais são as decisões ruins que a gente começa a tomar a partir desses erros, nós conseguimos começar a ter decisões mais assertivas com o nosso dinheiro, montar uma relação melhor com o dinheiro, e não só com o dinheiro, né? Porque se aplica a todas as áreas da nossa vida. Então, o importante do episódio de hoje é que, ao entender o erro, eu tenho ferramenta, eu ganho, né, conhecimento, subsídio técnico para que eu consiga desenvolver e aplicar ferramentas que vão me proteger desses erros. Porque, mais uma vez, nós somos livres na medida em que nós sabemos o que nos controla. Esses erros, eles nos controlam, entre aspas, porque eles fazem nós nos desviarmos, por vezes, inclusive, dos nossos objetivos. Então, se eu conseguir identificar que erros são esses e construir estratégias para me proteger desses erros, eu consigo, entre aspas, controlar aquilo que me controla. E aí eu consigo ser livre, entendeu? Espero que eu não tenha feito um nó na sua cabeça. Mas, enfim, esse é o objetivo do podcast de hoje. Entender esses erros e, a partir disso, nós construirmos estratégias. Talvez a gente não vá conseguir esmiuçar algumas perspectivas de estratégias aqui nesse episódio hoje, porque, como eu falei, nós vamos ter que entender uma base conceitual forte, e aí talvez não dê tempo, e aí fica para a semana que vem
nós nos debruçarmos mais nas estratégias e essa semana a gente se debruça nessa parte dos erros, tá bom? Então, chegamos no nosso 71º episódio do podcast Mais que Finanças, um podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, temos um episódio aqui novo, trazendo o que há de mais novo, ou discussões que não são tão novas assim, mas que talvez não tenhamos ainda discutidos e que são tão importantes para que nós possamos melhorar a nossa relação com o dinheiro, a nossa saúde mental, nossa segurança, nossa tranquilidade e viver bem, que no final das contas é o que todos nós queremos. Então, seja muito bem-vindo. Se você gostar, compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer com que esse conteúdo vá cada vez mais se ampliando e chegando a um número maior de pessoas. Enfim, sem mais delongas, vamos entender aí quais são os erros que nós cometemos e a partir desses erros, o que a gente pode desenvolver daí para frente. Antes, né, um adendo importante, tu pode perceber que eu estou fanha hoje. Então, assim, eu vou falando, mas eu estou com aquela gripe. Não é gripe, não é? Não estou tossindo, não estou com dor de garganta, mas estou com aquela congestão, assim, tomando Decongex, que dá um sono danado. Mas a minha voz está um tanto quanto fanha. E aí, hoje teremos que aguentar a minha voz um tanto fanha, tá bom? Peço desculpas, mas é aquilo, né? Melhor feito do que perfeito, às vezes tem essa frase que dizem por aí. E hoje vai ser assim, com voz meio fanha. Vamos começar então a entender como que funciona tudo isso. Provavelmente, se você já está aqui há mais tempo, ou se você já buscou tentar entender um pouco sobre finanças comportamental e economia comportamental, você já o escutou falar sobre heurísticas e vieses. Isso é meio que a base, assim, de finanças comportamentais e economia comportamental, porque eles nos mostram os erros que nós cometemos. Se nós olharmos para a teoria de finanças tradicionais, eles não vão discutir heurísticas e vieses, porque não existem na cabeça deles heurísticas e vieses. Qualquer erro que seja cometido no processo de tomada de decisão, dentro das finanças comportamentais, dentro das finanças tradicionais, desculpas, eles sempre atribuem um erro aleatório. Eles dizem assim, isso aí aconteceu aleatoriamente e a gente não precisa se preocupar com isso. E é dessa aleatoriedade que as finanças comportamentais se preocupam. Não, peraí. Não é uma aleatoriedade, existe aí um erro e esse erro daqui a pouco é recorrente. Vamos entender esse erro. E aí eles começaram os estudos de finanças comportamentais exatamente sobre esse tema. O primeiro artigo publicado exclusivamente sobre isso foi publicado em 1974 pelo Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que era o grande parceiro dele. E o título do artigo era justamente isso, heurísticas e vieses, que está ligado com esses erros que nós cometemos. E aí, olhando os episódios e tal, eu percebi que eu ainda não havia feito um episódio explicando o que são as heurísticas, explicando o que são os vieses. E aí, só fazendo um adendo a mais. Dentro dessa construção, lá em 1979, eles trouxeram essa discussão de heurísticas e vieses, que eu já vou explicar. Respira fundo. É que primeiro eu quero fazer um globo geral, para que tu se situe no todo, para que depois eu vá explicar os conceitos efetivamente. Então, lá em 1974, eles fizeram essa publicação desse artigo, Heurísticas e Vieses, e essa discussão, ela permeava as características de erros comuns que existem entre as pessoas. Então, o que eles estavam buscando ali para avaliar heurísticas e vieses era o que todos nós tendemos a errar, certo? Isso são as heurísticas e vieses, que eu já vou explicar o conceito. Os anos foram passando e pouca atenção foi dada aos erros individuais. Porque uma coisa são os erros que todos nós cometemos, que eu gosto inclusive de chamar de erro inato, porque eles estão muito atrelados ao nosso processo evolutivo. Quando eu explicar o conceito, tu vai ficar mais claro que tu entenda isso. Mas eles estão muito ligados ao nosso processo de aprendizagem evolutiva. A evolução ao longo do tempo fez com que nós desenvolvêssemos um nível de aprendizado e esse aprendizado, ele por vezes leva a erro. Então, é uma coisa que é comum a todos nós, porque todos nós passamos por esse processo evolutivo. Mas, por outro lado,
Onde que está a nossa individualidade? Onde que estão os nossos traços de personalidade, que eu já discuti tanto aqui? Onde estão as nossas crenças? Onde estão as nossas perspectivas diferentes da vida? Onde estão as nossas especificidades diárias? Ah, hoje eu bati o carro e fiquei triste. Hoje meu chefe brigou comigo, me cobrou de um relatório que eu entreguei com alguma dificuldade, com algum erro. Ah, hoje eu briguei com meu marido, hoje eu briguei com a minha esposa. Onde que isso está dentro das heurísticas e dos vieses? Não está. Eles não eram avaliados. Não tinha-se um olhar para essa individualidade. Foi aí que o Kahneman, durante a pandemia, publicou o livro Ruído. Eu até estou com ele aqui, os dois queridinhos, né? O Rápido e Devagar, onde ele discute muito essas questões das heurísticas, dos vieses. E aí ele vem em 2021 ali, publica, deixa eu ver se é 2021 exatamente a data, né? Publicado em 2021 exatamente, ele publica esse livro, Ruído, que se chama Uma Falha no Julgamento Humano, agora não mais como homenagem ao Amos Tversky, mas um trabalho que ele desenvolveu posterior ao falecimento do Amos, né? Então, o primeiro é muito do que ele tinha construído antes, e esse aqui é como se fossem novos avanços que ele desenvolveu em relação a essa área. Que discute realmente essas especificidades. Então, o ruído, que eu já vou explicar logo o conceito, está muito vinculado com essas especificidades individuais. Quais são os erros que nós cometemos individualmente? Portanto, eu quero que tu comece a construir esse mapa na tua cabeça. Existe uma decisão, certo? Ou, a partir dessa decisão, eu tenho que fazer um julgamento, uma atribuição de valor. E fazer efetivamente uma escolha. Quando eu vou fazer isso, eu corro o risco de cometer erros. E aí há dois grandes grupos de erros que eu posso cometer. Os vieses, que são os erros padronizados, que todos nós cometemos, e o ruído, que são os erros individuais. Qual é a diferença entre a minha decisão e a tua decisão diante do mesmo contexto? Isso é ruído. Depois eu vou explicar com mais calma sobre isso, mas só para entender o conceito geral. Percebeu? Vieses está muito atrelado com o aspecto de aprendizado evolutivo. Por quê? Porque ele é padronizado. Todos nós incorremos no mesmo tipo de viés. Então, são erros padronizados, são erros sistemáticos. Ruído leva em consideração a individualidade. O que difere das minhas características em relação às tuas características e como essas características vão fazer com que a gente tome decisões diferentes. Viés padronizado, ruído não padronizado. Perfeito? Esse primeiro entendimento é importante que nós tenhamos. Então, existe uma decisão e existem erros nessas decisões. Eu tenho a decisão, o julgamento. Quando eu faço esse julgamento, existem esses erros. Esses erros são subdivididos em dois grandes tipos, os vieses e os ruídos. Bom, entendendo essa perspectiva mais ampla, agora vamos tentar ir aprofundando para que a gente compreenda e dando exemplos para que esses conceitos eles fiquem mais claros. Vamos começar pelos vieses, tá? O viés, pensa no livro do ruído, inclusive ele dá um exemplo bem interessante para que a gente consiga diferenciar o que é um viés do que é um ruído. Pensa que tu está fazendo aquela brincadeira de tiro ao alvo, sabe? O que é o viés? O viés é, digamos que tu tem aquilo e o buraquinho fica bem no meio. Só que tu e eu, ao exercitar o tiro, nós, ao invés de acertarmos no miolinho, nós estamos sempre acertando juntos a 2 centímetros de distância daquele buraquinho. Isso é um viés, é quando nós dois juntos estamos cometendo o mesmo erro. O ruído é como se houvesse o pontinho ali, só que houvesse uma dispersão em nossos tiros, digamos assim. Eu atiro lá 2 milímetros para a direita, tu atira 2 para a esquerda. Essa diferença entre o meu tiro e o teu tiro, essa disparidade entre as nossas
respostas, digamos assim, isso é ruído. É isso que ele usa para explicar a diferença entre viés e o ruído. E aí, entrando no viés propriamente dito, que está muito relacionado com esse erro padronizado, esse erro sistemático. Da onde vem esse erro sistemático? O que acontece para que a gente cometa tantos erros nesse processo de tomada de decisão? E a gente tem que entender as heurísticas, tá? O que é uma heurística, a grosso modo? A heurística é uma simplificação. Sempre que tu vai fazer algum julgamento, alguma avaliação, tomar alguma decisão, dificilmente você vai responder a pergunta a qual te foi feita, ou tu mesmo está te fazendo, de uma forma geral, de uma forma ampla, de uma perspectiva abrangente. Tu vai ler uma pergunta complexa e tu vai sempre buscar simplificar aquela pergunta, para que a tua resposta ela seja mais rápida. Se tu viu o episódio que eu falei aqui do livro Rápido e Devagar, que eu explico o sistema 1, o sistema 2, esse rápido, intuitivo e o lento, a pergunta heurística é justamente uma atividade do meu sistema 1, que é essa coisa automática. Eu tenho uma pergunta complexa, a partir dessa pergunta complexa, eu crio uma pergunta simplificada, essa pergunta simplificada é a minha heurística, e ao responder essa pergunta simplificada, eu gero um viés. Esse viés é a resposta errada à pergunta simplificada, que por vezes pode me levar a uma boa decisão, mesmo enviesada, e por vezes ruim. Então, nem sempre a heurística é uma coisa ruim, mas ela tende a nos levar para esse padrão automático. E muitas vezes esse padrão automático faz com que a gente não faça a devida avaliação da situação e incorra em erros. Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples. Digamos que eu te pergunte assim: o quão feliz você é com a sua vida? E essa pergunta eu já fiz várias vezes aqui. O quão feliz você é com a sua vida? Eu fiz, inclusive, essa pergunta e foi muito legal, assim. Eu fui no Pod People semana passada, que é da Ana Beatriz, da doutora Ana Beatriz, junto com o Alex. Foi sensacional, assim. Assim que o episódio sair, eu conto para vocês. E eu, inclusive, fiz essa pergunta para eles lá e discutimos muito sobre esse conceito, que é como que nós avaliamos as nossas vidas. Quando a gente faz essa pergunta, como tu avalia a tua vida, tu não vai fazer um somatório da tua vida para atribuir como que tu está te sentindo hoje, entende? Então a pergunta, que seria a pergunta real, a pergunta efetiva seria como eu tô. Mas a resposta que tu dá não é com base nessa pergunta, como tu está te sentindo neste momento, como você avalia a sua vida, quão feliz você está. Você não vai dar uma resposta a essa pergunta. Você vai criar na sua cabeça uma pergunta simplificada. E é essa pergunta, é a resposta a essa pergunta simplificada que você vai dar. Como é que vai funcionar? Então, eu te fiz a pergunta, quão feliz você está? Na sua cabeça, rapidamente, tu faz uma associação simples. Como que eu estou me sentindo nesse momento? Que contexto de vida eu estou vivendo? E o que eu já vivi que é muito legal? Então, percebe que de uma pergunta complexa, em que eu te perguntei o quão feliz você está, tu simplificou para pensar como que eu estou me sentindo agora e quais são as experiências mais relevantes que eu consigo me lembrar que fazem com que eu avalie a situação que eu estou hoje. Portanto, tu pegou uma pergunta que era abrangente e complexa e simplificou essa pergunta, puxando a tua atenção para como tu está te sentindo. Então agora tu não tá avaliando a tua vida como um todo. Tu meio que simplificou essa pergunta que era complexa para como que eu tô me sentindo e o que é relevante que eu já vivi que faz com que eu avalie a minha vida bem ou mal. Percebe que tu simplificou a pergunta? Essa simplificação da pergunta é o que a gente chama de heurística. É quando eu tenho uma pergunta complexa e eu simplifico essa pergunta para que eu consiga responder de uma forma mais automática. E aí, essa resposta automática é o viés. Portanto, nesse caso em específico, eu estou correndo uma heurística da disponibilidade, por exemplo. O que é a heurística da disponibilidade?
O que primeiro me vem à cabeça quando eu penso sobre a minha vida? Quais são os fatos que vêm primeiro na minha cabeça? Vamos dizer que um primeiro fato que veio na minha cabeça é tudo que está acontecendo agora em 2024. A gente está de reforma no escritório, a Plano A está crescendo, o meu conteúdo está atingindo mais pessoas, eu estou sendo convidada para ir em podcasts relevantes, as pessoas estão conseguindo absorver o meu conteúdo e aplicar em suas vidas, e isso me gera uma dopamina, porque eu percebo o impacto positivo que isso está tendo na vida das pessoas. Então, as primeiras coisas que vieram na minha cabeça foram isso. Então, a minha avaliação de vida não vai ser em relação à minha vida como um todo, mas vai estar distorcida pelas primeiras coisas que vieram na minha cabeça. Isso se chama heurística da disponibilidade. Quais são as informações, quais são as memórias que estão mais disponíveis? São a partir destas informações que eu vou dar a minha resposta. Isso é a heurística da disponibilidade, mas também existe a heurística do afeto envolvida com isso. Como que eu estou me sentindo diante de tudo isso? Então, mais uma vez, eu não estou pegando a pergunta completa. Como eu avalio a minha vida? Eu simplifiquei ela para o que eu estou lembrando mais facilmente, heurística da disponibilidade, e como que eu estou me sentindo, heurística afetiva. Diante disso, eu vou dar uma resposta. E essa resposta, ela pode incorrer num viés, que eu já comentei aqui também, que é o viés do pico-fim. Eu vou responder como eu me sinto na minha vida a partir desses dois erros, digamos assim, dessas duas distorções, afetiva e de disponibilidade. E aí eu vou incorrer no viés do pico-fim. O que é esse viés? Ao invés de fazer um somatório da minha vida para avaliar como eu estou, eu simplesmente levo mais em consideração os picos, ou seja, aquilo que veio mais rápido na minha memória, e o fim, que está relacionado com essas lembranças atuais, o que veio rápido na minha memória do atual, e também essa heurística afetiva, como que eu estou me sentindo diante desse fim. Esse fim quer dizer o que está acontecendo agora, né? As experiências que eu estou vivendo agora. Então, isso vai fazer com que eu incorra em viés do pico-fim, que é esse erro cometido que é uma resposta, né? Um erro cometido sistemático, uma resposta às perguntas simplificadas que eu fiz. Então, eu parti de uma resposta complexa, de uma pergunta, desculpa, eu parti de uma pergunta complexa. Dessa pergunta complexa, eu simplifiquei essa pergunta, eu tive heurísticas, e essas heurísticas eu desencadeei erros sistemáticos, que são os chamados vieses. É um erro na minha avaliação conforme uma pergunta simplificada. Deu para entender? Se não deu para entender, coloca nos comentários, porque eu sei que é uma coisa bem técnica, assim, e que por vezes dá um nó na cabeça. Eu te sugiro, inclusive, que tu pegue um papel e caneta e desenhe isso. Coloca o exemplo, desenha, porque vai ficar mais fácil que tu consiga compreender. Porque senão vai dando um nó mesmo na cabeça, e é esse nó que muitas vezes as pessoas leem os livros do Kahneman e dizem que o livro é ruim, porque os livros, eles têm essa complexidade no entendimento. E não é um livro que vai discorrer e dar exemplos bem do nosso dia a dia. Ele dá exemplos mais técnicos e aí gera um pouco de dificuldade nessa compreensão. Mas quando a gente entende isso, fica muito fácil da gente perceber como que a gente erra. Porque é só tu pensar assim, bom, então no final das contas, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu sempre, diante de uma resposta que eu tenho que dar, ou seja, de uma decisão que eu tenho que tomar, eu simplifico a minha avaliação, ou seja, cometo uma heurística, e a partir dessa heurística eu cometo um erro, que é o viés. E esse viés é um erro que eu cometo, que tu comete, que teu vizinho comete, que teu irmão comete, que tua mãe, que teu pai, que todo mundo comete. E tende a ser igual. Tende a ser padronizado esse erro. Isso é o viés, é quando a gente comete erros padronizados. Eu vou dar mais alguns exemplos para clarear um pouco mais esse entendimento. Digamos que você está diante de
Vamos pensar em metas, tá? Eu vou te perguntar assim: você vai conseguir bater a sua meta que você estabeleceu no início do ano? Essa é a pergunta. Geral. Como que tu vai simplificar essa pergunta? Tu vai olhar e dizer assim: como é que eu tô hoje? Eu tô batendo, tô perto dessa meta, eu progredi, não progredi? Como que está a situação atual? Tu simplificou já a pergunta. Eu te perguntei: tu vai bater a meta ou não? Tua resposta poderia ser sim ou não. Aí tu simplificou essa pergunta e disse: como eu estou hoje? Então tu já está cometendo uma simplificação na pergunta que eu te fiz. Pode parecer que não é simplificação, porque na verdade tu tá buscando mais detalhes. Mas é que o nosso cérebro, ele tá sempre buscando fazer essas associações, sabe? E isso gera conforto cognitivo. Porque tu tá sempre buscando, isso é importante ser dito, tu tá sempre buscando causa e efeito. Tu nunca vai dar uma resposta sem que no teu cérebro tu tenha processado aquela informação e aquela informação pareça coerente para você. Então, a busca dessa coerência faz com que tu sempre esteja buscando informações a qual tu possa te pautar para responder. Pensa que tu está numa grande biblioteca e o teu cérebro é uma grande biblioteca. Portanto, qualquer pergunta que tu receba, tu vai lá naquela grande biblioteca para buscar referência. E essa busca por referências, ela gera conforto cognitivo. Porque se no teu cérebro tu não achar uma coisa que tu olhe e diga assim, isso aqui faz sentido, gera aquele mal-estar. Então, nós sempre estamos buscando esse sentimento de, isso aqui faz sentido. Isso aqui eu olhei e realmente faz sentido. E por isso que, quando a gente simplifica as perguntas e incorre em heurísticas, nós estamos, na verdade, buscando sentido nessa pergunta. Eu estou tentando simplificar a pergunta para que eu tenha uma referência para buscar e essa referência ela me gere esse conforto cognitivo. Então, quando eu te pergunto, tu está alcançando a meta? Tu busca, como é que eu estou agora? Porque tu está buscando uma referência da tua situação atual para dar a resposta. Só que isso pode ser uma heurística errada, porque tu não precisaria necessariamente só olhar como que tu tá hoje, mas tu poderia estar olhando a perspectiva futura. E qual a previsibilidade que tu tem de dar certo ou dar errado. Mas tu focou no agora. E aí pode ser que tu esteja incorrendo num viés a partir desse foco do agora, que é o que a gente chama, e é um viés, inclusive, que eu quero discutir, quero fazer um episódio aqui só sobre isso, que é a falácia do planejamento. A gente tende a ter uma perspectiva de que a gente coloca uma meta e a gente vai bater aquela meta. Só que, às vezes, a gente é muito otimista, e aí eu incorro em outro viés, junto com a falácia do planejamento, que é o viés do otimismo. Eu sou muito otimista diante do plano que eu faço. E aí eu incorro em erro, porque daqui a pouco eu não estou caminhando na direção do meu objetivo, mas eu estou com aquela sensação de que vai dar certo, chega no final e não dá certo. Então, existe uma pergunta central, tu vai bater a tua meta, tu simplificou como eu estou hoje, e aí a tua resposta, ela foi enviesada. Tu incorreu na falácia do planejamento e no viés do otimismo. Isso fez com que tu dissesse, não, eu vou bater minha meta. Só que na realidade, essa tua resposta está atrelado com como eu estou agora. Se tu conseguiu hoje, digamos, esse mês, tu conseguiu guardar o que tu tinha estabelecido, e aí tu olha e diz assim, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo, tu vai dizer assim, vou conseguir bater. Só que daqui a pouco tu não previu, por ter incorrido no viés do otimismo, tu não preveu que existe um pagamento de um, sei lá, do teu IPVA em agosto. Tu esqueceu de prever o pagamento. E isso pode comprometer a tua meta. E aí pode ser que tu não consiga batê-la. Porque tu foi muito otimista e não foi realista nessa avaliação. Entende? E isso, todos nós temos essa tendência. Um outro erro que todos nós temos tendência de cometer, que eu já falei aqui também, que é a escolha intertemporal, antecipar prazeres que a gente ainda não tem condições de pagar. É muito normal que a gente faça isso, porque também a gente tem essa coisa de achar que no futuro tudo vai dar certo. Portanto, se eu te perguntar assim,
Tu prefere R$ 2 agora ou R$ 15 amanhã? Qual é a tua simplificação da pergunta? Eu te fiz essa pergunta. Qual é a simplificação? Qual é a heurística que tu comete? O que eu posso fazer com R$ 10 hoje? Percebe que o teu pensamento não vai ser, nossa, eu vou ganhar R$ 15 depois. O teu pensamento é, o que eu posso fazer com R$ 10 hoje? Será que isso me gera um bem-estar legal, positivo? Então eu quero os R$ 10 hoje. Se na tua cabeça tu não achar o que tu vai fazer com aquele dinheiro hoje, pode ser que tu diga assim, pode deixar para R$ 15 depois. E aí tu incorreu no viés ou na escolha intertemporal. Eu tinha uma pergunta, tu quer hoje ou depois, tu simplificou perguntando o que eu posso fazer com esse dinheiro agora, e aí tu priorizou o presente, que é a escolha intertemporal. Então existiu a pergunta padrão, ou seja, a pergunta alvo, que é assim como eles categorizam isso, existe uma pergunta desculpa. Existe a pergunta heurística, que foi o que eu faço com esse dinheiro hoje, e existe a resposta, que é a antecipação de um prazer, que no caso é a escolha intertemporal. Percebeu a lógica do raciocínio acontecendo? Vamos para mais um exemplo para tentar deixar isso bem claro e consolidado. Digamos que você esteja comprando um apartamento, tá? E você visitou vários apartamentos. Então a pergunta é, qual apartamento tu vai comprar? Essa é a pergunta. A pergunta alvo. Qual é a pergunta simplificada? Quanto que eu estou disposta a pagar? Tu está incorrendo, e não está errado isso, é isso que eu quero mostrar, que muitas vezes tu vai cometer essas simplificações no teu pensamento e que essas simplificações elas não vão te levar a erros. Tu pegou uma pergunta sobre qual apartamento tu vai comprar e simplificou a pergunta para quanto eu posso pagar. E esse quanto eu posso pagar te levou para um erro que é a ancoragem. Tu te ancorou no preço que tu tinha disponível para pagar e a tua avaliação de caro ou barato partiu desse ponto da referência. Nesse caso em específico, isso é bom. Por quê? Porque tu fez uma simplificação da pergunta, qual apartamento tu vai comprar, com a disponibilidade de dinheiro que tu tem. E aí tu tomou uma decisão coerente com a disponibilidade de dinheiro que tu tinha. Então tu incorreu um erro? Sim. Por quê? Porque tu estabeleceu o que tu queria comprar com base num ponto de referência. Só que esse ponto de referência, neste caso, é positivo, porque ele te deu um limite de orçamento que tu poderia ou não comprar. Nessa mesma condição, o que seria errado de acontecer? O vendedor, o corretor, ele começa a te apresentar vários imóveis, tá? E o primeiro imóvel que ele te apresenta é um imóvel que está completamente fora do teu padrão orçamentário. Eu vou fazer exemplos simples para que a gente consiga ter esse entendimento. Digamos que o teu orçamento é 500 mil, tá? E o primeiro imóvel que o corretor te apresenta é um imóvel de 1 milhão. Então, tá completamente fora do teu padrão. Qual imóvel tu quer comprar? Quanto de dinheiro tu tem disponível para pagar? 500 mil. Mas o corretor te apresentou um de 1 milhão. Tu olhou para aquele de 1 milhão e disse assim, nossa, que incrível, eu amei. Certo? Isso já gerou uma heurística afetiva. Só que tu não pode pagar por ele. Tu tem 500 mil. Aí, o próximo apartamento que o corretor te mostra custa 700. Tu ainda não pode pagar por ele. Mas o que aconteceu? Tu colocou como base o preço do 1 milhão. Agora, o teu ponto de referência, que era o teu próprio orçamento de 500, foi para mais, foi para 1 milhão. Quando ele te mostra o de 700, parece que o de 700 é barato. Nossa, mas aquele lá era 1 milhão, esse aqui é 700, então tá valendo, eu vou fazer um bom negócio. E aí tu vai lá, por causa do efeito da ancoragem, tu erra. Porque tu compra um de 700 ao invés de comprar um de 500, que era o quanto tu tinha de disponível para pagar. Então percebe que diante de uma mesma circunstância, de um mesmo erro,
Esse erro pode fazer com que eu tome uma decisão certa, seguir meu orçamento, ter o valor do meu orçamento como a minha âncora, ou, dependendo do que é apresentado, e aí a gente chama isso de disponibilidade heurística, a gente chama isso de como que foi, de enquadramento, né? Como que foi apresentado aquela evidência. E no caso, como foi apresentado primeiro, deu 1 milhão, o de 700 tu achou que foi barato. Então aconteceu aí a partir do enquadramento, tu correu num erro, que foi avaliar a âncora de uma forma que não é coerente com a tua realidade. Só explicando direitinho que talvez tenha ficado confuso o que é esse enquadramento. Enquadramento é um erro que a gente comete também, que dependendo da forma com que as coisas nos são apresentadas, a gente vai decidir por A ou por B, ou o nosso sentimento vai variar. Um exemplo muito simples, tá? Eu tenho, já faz um tempo, agora no meio do ano, inclusive, eu faço acompanhamento, um nódulo no seio. Só que esse nódulo, ele é até hoje, ele é completamente benigno. E aí, tem duas formas do médico me dizer sobre esse nódulo. Ele pode dizer assim, olha, esse teu nódulo ele tem 98% de chance, e isso é os dados reais, de ser benigno. Ok, não vou ficar preocupada, nada disso, tá tudo certo. Mas ele pode me dizer a mesma coisa de uma forma diferente. Ele pode dizer assim, olha, esse teu nódulo tem 2% de chance de ser maligno. O meu sentimento, quando ele diz 98% de chance de ser benigno para 2% de chance de ser maligno, o meu sentimento deveria ser o mesmo, porque afinal de contas é a mesma estatística, 98 de bom, 2% de ruim, dá no mesmo. Só que não é. O meu sentimento, dependendo da forma que ele me apresenta, é diferente para as duas ocasiões. No 98% de chance de ser benigno, eu sinto bem. Quando ele me diz 2% de chance de ser ruim, eu me sinto mal. Isso é o efeito do enquadramento. Dependendo da forma com que a coisa é apresentada, a tua avaliação vai ser distorcida. Nesse caso do imóvel, aconteceu exatamente a mesma coisa. Foi apresentado primeiro um imóvel de 1 milhão. Portanto, a tua âncora ficou no 1 milhão. E aí, como a ordem afeta nesse sentido, se eu tivesse apresentado de 700 primeiro, provavelmente a tua decisão seria diferente. Provavelmente tu teria fixado a âncora no 700 e aí tu conseguiria puxar para o teu orçamento de 500. Como o de 1 milhão foi apresentado primeiro, a tua âncora ficou no 1 milhão. Portanto, no miolo entre 1 milhão, que era o teto ali das coisas que ele te apresentou, para o teu orçamento, que era de 500, ficar no meio termo para ti não significou ser tão ruim assim. E aí tu acabou comprando de 700, que no final das contas comprometeu o teu orçamento. Então tu incorreu no erro. Entendeu? Ai, meu Deus, eu tô ficando pensando, será que tá dando para entender? Porque eu sei que é bem, assim, como eu disse, não é tão complexo quando tu consegue entender a linha de raciocínio. Mas, por vezes, sem entender a linha de raciocínio, ele pode ficar complexo. Então, eu espero que tu tenha conseguido compreender essa lógica, né? E o que é uma heurística, o que é, por exemplo, uma pergunta que seria a pergunta-alvo, o que é a pergunta heurística e o que é a resposta, que é o viés. Simplificando todo esse processo, entendendo todo esse contexto, existe sempre um contexto que é a decisão. A partir dessa decisão, eu vou ter que, dessa situação, eu vou ter que tomar uma decisão. Para tomar uma decisão, eu faço um julgamento. Esse julgamento, ele pode ser errado, diante da circunstância que eu estou vivendo. E aí que vai acontecer as heurísticas e os vieses. Então, a grosso modo, dizendo de uma forma muito simples, qual o conceito de heurística? Heurística é uma simplificação. A gente diz que as heurísticas elas são como se fossem regras de bolsos. Para perguntas complexas, tu simplifica para dar uma resposta mais rápida e automática. Então, a heurística, ela vem da palavra eureka, né? Ela nada mais é do que esta
simplificação na hora de tomar uma decisão. Se eu tenho que ir do ponto A para o ponto B e esse percurso funciona assim, a heurística é esse atalho. É eu ir do ponto A para o ponto B por um atalho. Eu não vou fazer todo o entorno, ou seja, numa decisão complexa, eu não vou fazer toda a avaliação. Eu vou rapidamente buscar a resposta automática, vou buscar a resposta padrão. Então, heurística é isso, é essa simplificação que nós temos uma tendência a fazer. E essa simplificação, ela sempre vai buscar coerência. Por quê? É o que eu estava falando da biblioteca. Existe na tua cabeça inúmeras informações e sempre que a gente for dar uma resposta, a gente vai buscar essa associação. Tanto é que o Kahneman diz que o nosso cérebro é uma máquina associativa. Porque sempre ele vai estar fazendo essa busca de informações para dar resposta. Só que daqui a pouco essa busca de informações ela não é completa. Ou ela está completamente enviesada, como nós estávamos comentando. E aí, por vezes, a gente vai dar a resposta errada. Então, resumindo, a heurística nada mais é do que um atalho mental, é uma simplificação da realidade para que a gente consiga dar respostas rápidas. Essas respostas rápidas, por vezes, vão nos levar para uma boa decisão e, por vezes, para uma má decisão. E esses erros no processo de decisão, no sentido de, a partir dessas perguntas simplificadas, desses atalhos mentais, esses erros são chamados de vieses. Então, o viés, ele é sempre, ou na maior parte das vezes, um resultado da heurística, da simplificação. Eu fiz a simplificação, eu cometi um erro. Esse erro é chamado de viés. Deu para entender? E esse viés, ele tende a ser padronizado. Todos nós cometemos o mesmo erro. Portanto, se houvesse um alvo, a nossa média dos nossos erros, ela seria o nosso viés. É isso que é mais complexo assim no livro do ruído, porque ele explica o viés por uma ótica bem matemática. E o ruído também ele explica por uma ótica matemática. E aí, por vezes, gera uma maior dificuldade do entendimento pelas pessoas que não conhecem isso. Mas, enfim, é como se todos nós, na hora de fazer e tomar uma decisão, a gente cometesse o mesmo erro. E esse mesmo erro é o viés. Se a gente pensar, por exemplo, nessa questão que eu estava falando sobre antecipar o prazer, que é quando a gente comete esse viés do presente, ou escolha intertemporal, que eu já estava comentando antes, que já tem, inclusive, episódio aqui falando sobre isso. Quando a gente comete esse erro, eu cometo esse erro, tu comete esse erro. Nós dois cometemos esse erro. Porque se nós pensarmos evolutivamente, isso foi protetivo. Porque as pessoas, elas, se não fossem imediatistas no prazer, poderia ser que no final das contas elas perdessem. Por exemplo, se eu não pegar aqui esse cacho de banana agora e seguir caminhando no meio da floresta, pode ser que eu não ache outro. Então eu quero agora, entendeu? Então por isso que eu disse que o IVS, ele está muito atrelado com esse processo evolutivo de aprendizado. Porque elas são respostas e erros padronizados que têm origem em algum lugar. E a origem disso é muito nosso processo evolutivo. Vale ressaltar que isso não é o Kahneman não fala sobre isso diretamente, só que ao ir fazendo essas ligações eu vou construindo esses raciocínios, sabe? E tanto é que na minha cabeça, antes de ler o livro Ruído, eu sempre me fiz esses questionamentos. Ok, o viés é um erro padrão, que todos nós cometemos. Mas e onde está o erro individual? E foi aí que eu comecei a ler o livro do ruído e as coisas começaram a fazer sentido, embora eu tenha algumas ressalvas, e eu vou falar a partir de agora que nós vamos começar a entrar no entendimento do ruído. Então, só para sintetizar, existe uma decisão, existe um julgamento. A partir desse julgamento existem erros. Esses erros podem ser padronizados, os vieses, que eu acabei de explicar, e que eles vêm das heurísticas, e eles podem ser individuais, que são os erros não padronizados, que são os ruídos, tá? Esses ruídos, eles vão levar em consideração a especificidade de cada um de nós. E aí, o que acontece?
tem algumas coisas, crítica mesmo, que é o que eu vou comentar agora. Quando é apresentado o conceito de ruído no livro do Kahneman, eles se dedicam ao entendimento de julgamento mesmo, sabe? E que tipo de julgamento? Julgamento de juiz mesmo, judiciário, assim, quanto que eu vou dar de pena para essa pessoa? Qual é o tempo de cadeia, de prisão? Ou eu vou conceder ou não uma liminar para essa pessoa? Enfim, eles fazem essas avaliações em cima desses julgamentos. Ou se não, eu vou contratar uma pessoa, vou fazer um processo seletivo. Qual vai ser o candidato escolhido? Aí tem lá um grupo de diretores, de 5 diretores. Esses diretores, eles tomam uma decisão diferente. Eu quero o João e o Guilherme, digamos, queira a Maria. Ou seja, nós tivemos uma disparidade entre a nossa escolha. Essa disparidade é chamada de ruído. Então, a grosso modo, o conceito de ruído é a variabilidade das respostas para uma mesma circunstância e de duas pessoas diferentes. Então, eu tomei uma decisão, o Guilherme tomou outra decisão. Aconteceu aí uma variabilidade entre as respostas. Essa diferença entre a minha resposta e a resposta dele é o que o Kahneman chama de ruído. Então, o ruído, a grosso modo, é essa variabilidade das respostas dos indivíduos. Cada indivíduo vai dar uma resposta diferente. E ele discute no livro essa variabilidade de resposta nesse tipo de julgamento. Julgamento de júri mesmo, juiz, julgamento de entrevista para contratar uma pessoa, julgamento se uma corretora deve conceder um seguro a um custo X ou Y. Enfim, ele se detém a esses julgamentos profissionais. E aí eu acho que a gente tem um problema. Por quê? Porque daí eu vou dar uma extrapolada, e aí eu quero deixar muito claro que é realmente uma extrapolação do que ele coloca no livro. Porque ele coloca no livro o ruído por essa ótica. Pela ótica dos julgamentos profissionais e pela variabilidade da resposta de um profissional para o outro. Então, um profissional acha que tem que contratar o João, outro tem que contratar a Maria. Essa disparidade é um ruído. E está vinculada com o que ele chama de julgamento avaliativo. Eu estou fazendo uma avaliação de uma pessoa, só que eu avaliei de uma forma, o Guilherme de outra. Então, esse julgamento avaliativo foi diferente de mim para o Gui. E aí, essa variabilidade ele chama de ruído. Por que eu estou dizendo que eu vou fazer uma extrapolação e não tem evidências ainda para que a gente realmente consiga definir se isso está certo ou se está errado? Mas na minha cabeça faz sentido. E eu acho importante que a gente faça essas extrapolações para que a gente comece a entender o nosso dia a dia. Porque se eu simplesmente focar, e é o que ele faz no livro, focar em explicar ruído a partir dessas decisões judiciais ou de decisões de contratação de funcionário. Tu ia olhar e dizer assim, tá, mas o que que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero saber qual é o erro que eu cometo, porque que eu vou lá na padaria e eu compro muito mais pão do que eu devia. Eu quero saber por que que eu passo na promoção e eu vou lá e compro sem ter o dinheiro na mão para comprar. Por que que acontecem esses erros? Por que que eu cometo esses erros? E aí a minha extrapolação é exatamente nesse sentido, de que pode haver ruído nesse tipo de julgamento, digamos assim, porque julgamento também ele se restringe a julgamentos que são preditivos ou avaliativos. O que é o julgamento preditivo? Eu vou prever o que vai acontecer lá na frente. Eu vou prever qual vai ser o desempenho do João ou da Maria quando eu contratar eles no meu processo seletivo. Será que daqui 2 anos eles vão estar bem ou mal dentro da empresa? Isso é um julgamento preditivo. E um julgamento avaliativo é qual é o melhor, João ou Maria. Então, no livro, ele também se restringe a usar o termo julgamento para esse composto, certo? E eu, mais uma vez, estou extrapolando, estou dizendo que julgamento pode ser simplesmente eu julgar comprar ou não alguma coisa. Percebe?
Então, existiu aqui. E por que eu tô deixando claro que eu tô extrapolando? Porque eu preciso ser honesta em dizer isso é o que está escrito e isso é uma avaliação da Jéssica. Porque o meu compromisso é sempre trazer as evidências e discuti-las, né? Então, seria uma distorção da minha parte eu não dizer que, ó, isso aqui não foi ele que disse, eu que estou extrapolando, certo? Eu acho que é coerente da minha parte fazer isso. Então, extrapolando o conceito do Kahneman, o que a gente pode perceber? Nas nossas vidas, sempre existe uma mudança de decisão. Ontem eu até estava conversando sobre isso com o Gui e eu estava dizendo para ele assim, amor, eu acho que dá pra gente ir além nessa discussão. Porque aí eu vou explicando essas coisas pra ele diz, meu Deus, eu tô com a cabeça fervendo, ele foi dormir com dor de cabeça. Eu digo, eu preciso de gente pra discutir essas coisas. E aí ele tem maior paciência em me escutar. Mas, por vezes, ele não tem um embasamento necessário pra me contrapor, né, na minha avaliação. Mas aí eu estava falando sobre exatamente isso pra ele, né? Se nós extrapolarmos esse conceito de ruído para o nosso dia a dia, olha que interessante. Digamos, e aí a gente estava brincando e dando exatamente esse exemplo. Digamos que a gente brigue. Num determinado dia a gente discutiu. Eu, Jéssica, tenho um perfil, um traço de personalidade. Eu, por exemplo, sou extremamente conscienciosa, disciplinada, organizada, e tenho neuroticismo, que é essa perspectiva mais de olhar as coisas pelo lado negativo. O Gui, os traços de personalidade que são predominantes nele é a extroversão, então ele é uma pessoa muito ativa, ele pensa muito positivo, ele gosta de contato com gente, e afabilidade, sociabilidade, ele gosta de agradar os outros, ele gosta de servir. Então essas são as características do Gui, e essas são as minhas características são mais duras, digamos assim, e ele mais flexível. E aí, digamos que nós dois brigamos. Eu, por ser uma pessoa mais rígida com as minhas próprias metas, mesmo diante de uma discussão, isso não vai afetar meu comportamento de compra. Mas digamos que o Gui, por ter esses traços de personalidade mais extrovertido, mais flexível e mais sentimental, digamos assim, diante de uma discussão, ele fique mais suscetível a comprar. E aí nós dois, depois dessa circunstância, vamos passar na frente de uma loja e ver uma promoção. Ele vai estar mais suscetível à compra do que eu. Por quê? Por causa do que a gente chama de ruído de ocasião. O que é o ruído de ocasião? Aconteceu um fato que manipulou o teu estado emocional. Ao manipular o teu estado emocional, isso vai fazer com que tu reaja diante daquela situação de uma forma diferente. Então, percebe, nós dois partimos de uma mesma situação, a discussão em casa, fomos por uma decisão e a decisão do Guilherme foi diferente da minha. Ele foi lá e comprou porque ele tem características diferentes da minha e eu não comprei. Então, existe o que chama de ruído de ocasião. Por causa de uma ocasião, mudou o comportamento do Guilherme. Ele foi lá e comprou. E se soma a isso um ruído de nível. E aí eu já estou entrando na diferença nos vários tipos de ruídos. Existe um ruído de nível, que é o Guilherme tem uma característica a ser mais. A característica dele é realmente de ser mais afetuoso, no sentido de buscar essa questão de não, vou lá, vou comprar e tal. E eu não. Então, essa característica mais estável, digamos assim, fez com que ele comprasse e eu não. Por que eu dei uma travada para falar isso? Porque o ruído de nível, propriamente dito, olhando o conceito dele, é, por exemplo, assim, o Kahneman fala, um juiz é mais leniente e o outro é mais rígido. Então, vai gerar ruído de nível, porque as respostas deles vão ser diferentes por causa dessa característica diferente. E aí acontece a mesma coisa com essas características diferentes em mim e do Gui. Existe um ruído de nível aí. Existe um ruído de ocasião e também existe um ruído estável, que é o ruído do traço de personalidade em si, das características em si. Então, esses são os três tipos de ruído. Ruído de nível e aí ruído padrão.
O ruído padrão é de... Agora eu vou dar um nó, pera, já vou explicar tudo. Ruído padrão é dividido entre ruído de ocasião e ruído estável. O ruído, num todo, o Kahneman chama de ruído de sistema, tá? Então, ruído de sistema seria toda essa diferença ou essa variabilidade entre as respostas de um indivíduo para o outro. A partir desse ruído de sistema, ele subdivide em ruído de nível e ruído padrão. O ruído de nível está relacionado com essa questão da diferença de uma pessoa para outra. Há uma tendência de uma pessoa sempre responder dessa forma, há uma tendência dessa outra pessoa sempre responder dessa outra forma. Então, isso é o ruído de nível. O ruído padrão, ele é subdividido em ruído de ocasião, o fato da briga que eu e o Guilherme tivemos, e ruído estável, que é o ruído padrão estável, né? Que é sempre o Guilherme tende a dar esse tipo de resposta e eu sempre tendo a dar um outro tipo de resposta. Também está muito relacionado com as crenças, com os traços de personalidades, com o aprendizado de cada um. Então, esse composto todo de ruído faz com que haja diferenças entre as minhas respostas das respostas do Guilherme. Isso faz com que as tuas respostas sejam diferentes das respostas do teu marido, do teu esposo, enfim. Então, percebe? Essa individualidade nas respostas, elas são os ruídos. E quando eu faço essa extrapolação do conceito do Kahneman e trago para a nossa vida real, o porquê que isso ainda não é discutido, e aí, mais uma vez, é uma suposição minha. O porquê que isso não é discutido na literatura? Porque é difícil de mensurar, entende? Como é que eu vou mensurar um ruído que parte de uma discussão? Tá, mas essa discussão foi do Guilherme e da Jéssica, não foi do João e da Maria. Como que metodologicamente eu vou avaliar isso? Eu não tenho como avaliar, porque são coisas que eu não tenho como colocar numa escala, não tenho como mensurar isso de uma forma homogênea. Porque como é que eu vou avaliar a briga do Guilherme e da Jéssica com a briga do João e da Maria, entende? Então isso gera uma dificuldade muito grande de fazer essas extrapolações. E aí por isso que eu faço essa extrapolação de forma teórica e trazendo exemplos práticos, mas provavelmente é por isso que não existam estudos a respeito disso. Porque quando eu faço uma avaliação de ruído de um júri, é fácil eu analisar as dispersões das respostas. Porque eu vou pegar lá um processo, esse processo é o mesmo para todos os juízes, e aí eu vou avaliar quantos anos de prisão o juiz deu. A disparidade entre os anos, digamos que um deu 10 anos, o outro deu 5 anos, o outro deu 20 anos, existe uma disparidade na resposta dele. Eu consigo calcular essa disparidade, que é o que a gente chama na estatística de desvio padrão, que é o desvio da média, né? Então, esse desvio é o ruído, e eu consigo calcular. Agora, como é que eu calculo o ruído, a diferença de média, o erro, o desvio padrão da compra? Entende? Então, é muito mais difícil que a gente consiga fazer mensurações. Mas, do ponto de vista prático, para concluir o raciocínio, que eu já devo ter deixado você aí com uma dor de cabeça pensando em tudo isso, por que eu decidi trazer esse episódio e trazer à tona todas essas discussões? Para que a gente entenda os nossos erros. Por isso que eu comecei o episódio dizendo, você está diante de cometer um erro. Porque sempre a gente está diante de cometer um erro. Comprar nessa ocasião da briga foi um erro, porque não tinha nada a ver com a necessidade do produto. Foi um ruído que surgiu a partir de uma discussão que fez com que ficasse mais suscetível à promoção. E por que é um ruído e não um viés nesse caso? E pode existir os dois juntos, o erro de viés e o erro de ruído. Depois, quando a gente for discutir as correções disso, dá para se perceber. Eu sempre tenho que buscar corrigir o viés e corrigir o ruído, corrigir o viés e corrigir o ruído, para conseguir tomar uma melhor decisão diante de uma circunstância. Porque nesse caso da promoção, existiu um ruído, que é um ruído de ocasião, principalmente, né? Que é, diante dessa ocasião, que foi a briga, os dois tomaram decisões diferentes. Então, existiu um ruído de ocasião. Mas também existiu vieses.
Quais são os vieses que estariam ali? Ancoragem, por exemplo. Ah, o preço padrão era 100, agora está 80. Eu incorri num viés. Então, um não exclui o outro. Isso que é interessante, por isso que eu quis trazer essa discussão. Porque, na verdade, a partir disso a gente consegue entender o nosso erro como um todo. Então, se eu olhar pelo lado do viés, eu vou perceber que eu tenho erros que são padronizados e que todos nós cometemos na mesma direção, na maior parte das vezes. E eu tenho erros que são erros individuais, que são os chamados de ruído. Se eu consigo começar a entender os vieses e os ruídos, e principalmente quais são os vieses que me afetam mais, quais são os ruídos que me afetam mais, eu começo a ter uma construção de uma vida que direciona para que eu consiga tomar uma melhor decisão. Eu sei que, já comentei várias vezes aqui, que a TPM é um negócio que me tira do prumo. Mas a mesma circunstância para outras mulheres pode ser que não tire tanto. Então existe um ruído que é a disparidade entre como que eu sou afetada pelaquela ocasião e como que uma outra mulher é afetada por aquela mesma ocasião. A ocasião é a mesma, TPM. Afeta mais a mim do que a ela. Então pode ser que diante de TPM eu fique mais suscetível a vieses e exista um ruído, que é a diferença entre como eu me comporto na TPM e como outras mulheres se comportam na TPM. Deu pra entender? Ai, meu Deus. E eu fico preocupada, porque realmente é uma construção de conceito bem elaborado, assim, e aí eu fico preocupada que você não conseguiu entender. Coloca aí nos comentários se você conseguiu entender. Fazendo um mapa final para resumir tudo isso. Sempre que há uma decisão a ser tomada, há um julgamento a ser atribuído. Esse julgamento ou essa decisão, vamos fazer uma simplificação desse resumo também para facilitar. Sempre que você vai precisar fazer alguma escolha na sua vida, você está diante de um erro. Você pode estar na direção de cometer um erro. E esses erros podem ser erros comuns de todos os indivíduos ou podem ser erros que são inerentes à tua pessoa, à tua personalidade, às circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Se for o padronizado, é viés. Se for o individual, caracterizado pelas coisas individuais da tua personalidade, da tua vida, é ruído. Então, os vieses, eles são mais de origem evolutiva, que todos nós, seres humanos, aprendemos, e os ruídos, eles estão mais relacionados com as nossas características individuais, que estão muito atreladas ao nosso aprendizado individual, às nossas experiências de vida. E aí eu vou incorrer nessa variabilidade de respostas diante de uma mesma circunstância. Então, esses são os principais origens dos erros que nós cometemos. E entender que existe esses erros padrões e esses erros que são individuais é importante para que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento. E ao desenvolver o nosso autoconhecimento, mais uma vez, a gente só é livre na medida que a gente sabe que nos controla. Se eu conseguir fazer um mapão disso tudo e entender, nossa, eu cometo esses erros padrões e eu cometo esses erros por causa do que eu aprendi na minha vida, tá, agora eu comecei a entender como que eu tomo decisões. E agora eu vou começar, então, a cuidar mais, a estar mais alerta diante dessas coisas para melhorar meu processo de tomada de decisão. Enfim, espero realmente de coração que tu tenha entendido. Como eu disse no início do episódio, é um episódio mais denso, mas são questões importantes quando a gente discute essa área de finanças comportamentais, economia comportamental, e como aqui eu não estou só para trazer coisas leves e confortáveis, mas também para tirar da zona de conforto, inclusive do ponto de vista de conhecimento técnico. Por vezes a gente tem preguiça de pensar, sabe? E aí quando a gente se depara com coisas assim, a gente tem que pensar, tem que raciocinar, não é um episódio, talvez seja um dos episódios mais complexos inclusive do que quando eu falo do cérebro, porque são várias questões aí envolvendo esses conceitos. Então, meu papel aqui também é te tirar da zona de conforto e fazer com que tu entenda melhor as tuas decisões de uma forma bem concreta, bem real, bem efetiva. Não simplesmente
falando resumidamente, sistema 1 e 2, rápido, devagar e é assim que tu decide, sabe? Não, vamos elaborar esse entendimento, porque ao elaborar esse entendimento, a gente consegue tomar melhores decisões. Então, espero de coração que tu tenha entendido. Coloca aí nos comentários alguma dúvida que você tenha e provavelmente no episódio que vem ou no outro eu já vou estar trazendo, eu entendi que eu cometo erro padrão e erro que não é padrão, né? Que são os erros individuais. Como eu corrijo isso? Então, nós vamos ter um episódio só falando dessas correções do que a gente tem na literatura sobre isso, certo? Muito obrigada e até a semana que vem.